Olá pessoal, me chamo Cristiane Cruz, sou professora de língua inglesa do IFRN, Campus Currais Novos, e faço parte do projeto Spanglish, que é a capacitação profissional para professores de inglês e espanhol da cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte e região. Então, o projeto de extensão foi aprovado pelo edital 2, PROEX e IFRN, de 2020, e temos aí a nossa primeira aula, né? Tivemos um encontro, uma reunião para explicar a respeito do projeto. Esse slide sobre o projeto está disponível na minha pasta do site oficial do IFRN. Você clica você clica docentes.ifrn.edu.br /Cristiane Cruz. Você clica lá na pasta Projetos de Extensão, Spanglish, que tem todo o material, inclusive o slide primeiro explicando a respeito dos objetivos da equipe e de mais detalhes sobre o projeto. Então, esse primeiro slide aqui, corresponde à primeira aula, foi feito no dia 11 de maio de 2020. Nós fizemos uma reunião através do Teams, com participação de 10 pessoas, incluindo a equipe do projeto, que sou eu, Cristiane Cruz, professora do IF de Língua Inglesa, a aluna bolsista Aline Costa de Lima, está fazendo especialização lá no campus, especialização em ensino de ciências, e a aluna voluntária Kelly Aline Hipólito, que está concluindo o curso de Química, licenciatura em Química lá, também no IFRN Currais Novos. Então, nós temos aí a equipe do projeto. O projeto, ele é para justamente a capacitação profissional para novas metodologias de ensino de línguas estrangeiras. Iremos trabalhar com professores de inglês e espanhol e alunos do último período do curso de Letras Espanhol da cidade de Currais. Sempre que a gente observa a questão de metodologias de ensino, nos deparamos com alguns termos, algumas palavras que elas causam um pouco de confusão. E são essas palavras que eu vou passar para vocês de forma breve. Vamos abordar, primeiramente, method. Eu coloquei algumas palavras em destaque aí, traduzi para vocês. Now, the term methods, as currently used in the literature on second and foreign language teaching, does not refer to what teachers actually do in the classroom. Rather, it refers to established methods conceptualized and constructed by experts in the field. The exact number of methods that are commonly used is unclear. Então, basicamente, os métodos, eles aí não se referem ao que o professor faz dentro de sala de aula, exatamente, mas quer dizer que são métodos conceitualizados e construídos por experts no campo de estudo, né? E o número exato de métodos, ele é incerto. Então, palavras aí novas atualmente: currently, foreign, estrangeira; rather, preferivelmente, mais apropriadamente; field, campo; unclear, não está claro, não é claro ou é incerto. Então, o método não está para o que a gente faz dentro da sala de aula, mas sim faz parte de um aporte teórico de experts no campo de estudo sobre metodologias de ensino. Tem uma definição também de espanhol. Eu só fiz o curso básico de espanhol, então não vou ler para vocês, mas ele provém da palavra métodos, do latim, e dessa palavra grega, que define um caminho para lograr uns fins determinados. Então, a educação, o método corresponde à forma que uma situação de ensino-aprendizagem é conduzida, o modo que o aluno pode efetivamente aprender a matéria que é objeto de estudo. Aí a referência, professora
do IF, Ana Beatriz Pérez Cabreira Mafra, também disponível lá, esse material lá na nossa página. No ramo de ensino de línguas estrangeiras, eu vou resumir o que tem no slide aí, é um conjunto sistemático de práticas docentes fundado em uma determinada teoria de linguagem e aprendizagem de idiomas. Então, o método ele tem uma base teórica de convicções e crenças, ele tem elementos linguísticos de acordo com essa base teórica, construídos com os objetivos de ensino-aprendizagem e um conjunto de técnicas adequadas. Então, ele é composto dessas três partes: a base teórica, elementos linguísticos e um conjunto de técnicas adequadas. O método vai ser, no caso aí, tudo isso. Então, resumindo essa parte, gente, método, na década de 60 foram colocados 15 tipos de método, e na década de 80, que é a mais vista até os dias atuais, que é a mais consolidada, Larson Freeman e Roger E. Richards, eles lançaram 2 livros que são conhecidos até hoje e que são respeitados até hoje, que tratam aí de basicamente 11 métodos de ensino-aprendizagem, no caso específico da língua inglesa, que são o audiolingual, o comunicativo, o Community Language Learning, o Direct Method, Grammar Translation, Natural Approach, Oral Approach, Silent Way, Situation Language Teaching, Suggestopedia e Total Physical Response. Desses aí, os mais conhecidos é o audiolingual, o Communicative Approach, o Grammar Translation, o Silent Way, o Suggestopedia e o Total Physical Response são bem conhecidos, isso é tema de um próximo encontro. Como palavras mais difíceis, aí eu destaquei essas duas para vocês poderem ler melhor o que está no slide. Então, esse autor, Kumaravadivelu, ele divide aí, não sei se é ele ou se é ela, divide, na verdade, os métodos de outra forma. Ele centra 3 tipos de métodos: os métodos que são centrados na língua, os métodos que são centrados no aluno e os métodos que são centrados na aprendizagem. Então, o método centrado na língua são aqueles métodos que veem a língua como a questão da estrutura gramatical, né? Os aprendizes, eles vão ter contato com a língua com estruturas pré-sequenciadas e pré-estabelecidas pelo professor. O foco está na estrutura. O método centrado no aluno vai se focar nas necessidades do estudante, e esse método ele promove aos estudantes a prática, uma certa prática comunicativa, né? Só que as estruturas também são pré-selecionadas e pré-sequenciadas pelo professor. O foco é, em vez de ser na estrutura da língua, vai ser nas funções da língua, como, por exemplo, pedir desculpas, fazer um pedido, etc. O terceiro tipo é o método centrado na aprendizagem, no qual o método ele se preocupa com o processo de aprendizagem, e esse tipo de método dá a oportunidade dos estudantes participarem de interações mais abertas, sem ser pré-selecionadas e pré-sequenciadas pelo professor, e ele se concentra mais, aí no caso, os métodos que são dessa área, na resolução de problemas, atividades que elas versem na resolução de problemas, ok? As referências sobre método. Bom, segunda palavra que causa um pouco de confusão é approach. Approach significa, gente, abordagem. Approach, ou abordagem, é uma série de premissas ou hipóteses sobre a natureza da língua ou da aprendizagem de língua, mas não envolve
procedimentos ou promove qualquer detalhe sobre como essas hipóteses ou pressupostos podem ser implementadas na sala de aula, no contexto de sala de aula. Approach, na verdade, pode se relacionar à teoria de aquisição de língua. Então, a gente tem método, que a gente já viu, que vai ser um caminho para chegar a um fim, que é a aprendizagem, que não envolve necessariamente o que se faz na sala de aula, e tem abordagem que tem muito mais a ver com a aquisição de língua, os estudos sobre a aquisição de língua. E existem 3 tipos de approach ou de abordagens: structural, functional, iterative. Na abordagem estrutural, a língua é tratada como um sistema de estruturas e elementos, eles vão ser a codificação do significado. O exemplo disso aí é a gramática. Então, a língua é vista como estrutura, a língua é vista como gramática. Na abordagem funcional, a língua ela é vista como elemento, ou veículo, na verdade, que expressa, é um veículo para alcançar uma certa função. Então, a língua ela é utilizada como veículo para você conseguir aí desenvolver as funções da linguagem. Aí dá um exemplo de requesting, que seria solicitar ou pedir alguma coisa. Na abordagem interativa, a língua é vista como veículo para a criação e manutenção de relações sociais, focando em padrões de movimentos, atos de negociação na interação encontradas nas trocas conversacionais. Essa abordagem ela perdura e está bem em moda desde a década de 80. Até os dias atuais tem quem defenda que essa seria a melhor abordagem. Então, a gente tem a abordagem estrutural, funcional e interativa da língua. Vamos agora para a metodologia, ou methodology. Então, o que seria metodologia? A metodologia é uma forma científica e sistemática de ensinar qualquer assunto. Guia o professor em como ensinar e como o ensino pode ser efetivo. É necessário que o professor se utilize de vários métodos e técnicas para ensinar inglês, no caso também para ensinar espanhol ou qualquer outro tipo de língua. Aí a gente tem aqui técnicas que apareceram dentro de metodologia. A técnica ou estratégia é uma forma concreta, é um estratagema, ou seja, uma estratégia concreta e específica, desenvolvida para alcançar um objetivo imediato. Ela decorre de um método controlado e menos diretamente de uma abordagem. Então, a técnica está para o método. O método ele tem suas técnicas para chegar àquele fim. Estratégia ela é sinônimo de método, só que a gente acha mais materiais e mais definições sobre estratégia. Basicamente, eu vou resumir aí, a estratégia significam procedimentos usados no aprendizagem. Serve como um caminho de chegar a um objetivo, certo? Aí eu não vou definir esse slide todo, tem as palavras aí mais difíceis para vocês acompanharem. Procedimento. Procedure se refere a técnicas também, né? Dentro de procedimento tem as técnicas ou estratégias, mas também a forma de gerenciamento da sala de aula. Então, os procedimentos de sala de aula são ensinados, são técnicas ensinadas e aprendidas que indicam o currículo do desenvolvedor ou do produtor dos materiais, adotadas pelo professor para alcançar esses objetivos. Então, o procedimento está, para meu ver, o planejamento de sala de aula, o plano de aula seria, então, o procedimento. Você tem o plano de aula
Dentro do plano de aula você tem os objetivos, tem a metodologia, tem as técnicas. E não necessariamente tem um método que você vai utilizar ou os métodos que você vai utilizar. Tem as referências aí de cada parte. E vamos à próxima. Tecnologia. Tecnologia, geralmente todo mundo sabe um pouco sobre o que é tecnologia, mas vamos aprimorar mais o nosso conhecimento. Tecnologia é considerado um conhecimento para criar ferramentas e desenvolver habilidades, que é uma combinação do método científico e material para alcançar um objetivo ou resolver um problema. A maioria das definições sobre tecnologia colocam ela como conhecimento, habilidades, métodos e técnicas utilizadas para alcançar ou resolver uma tarefa prática específica. As palavras estão aí para ajudar vocês. Tecnologia envolve várias coisas atuais, como por exemplo CD-ROM, quadro interativo, internet. E esse dicionário trata a tecnologia como aplicação prática de conhecimento, especialmente numa área particular. Ok? Então, o que é que seria dentro de tecnologia? Tecnologia educacional. A tecnologia educacional ela promete uma mudança efetiva na forma que os estudantes aprendem e na forma que o professor ensina. Tecnologia do estudo de línguas estrangeiras, ela não é nova, né? É usada há décadas. O quadro negro é um exemplo dessa tecnologia. Fita cassete, só quem tem minha idade ou mais vai lembrar o que é isso aí. Mas fita cassete ela é anterior ao CD e também é um tipo de tecnologia muito utilizado na área de ensino de línguas estrangeiras, ok? Skills são habilidades, skill significa habilidade, então habilidades de estudo elas podem, é uma série de técnicas aprendíveis e práticas que ajudam os estudantes a aprender de maneira mais efetiva. Na área do ensino de línguas, a gente tem inglês para fins específicos ou espanhol, no caso, para fins específicos. Esse tipo de skill, né, as habilidades são bastante utilizadas e são bastante necessárias. Aí dá um exemplo de 4 skills ou habilidades, que é o reading, writing, para quem é professor de inglês já conhece, reading, writing, speaking e listening, que são leitura, escrita, audição e fala. Então, reading envolve uma série de operações simultâneas e ele divide aí o autor divide os autores no caso, em 2 partes. Leitura em voz alta e leitura silenciosa. O professor ele pode desenvolver a leitura nos alunos em língua materna. Isso iria facilitar o aprendizado em língua estrangeira, né? Existe a leitura intensiva, que é a leitura para analisar tudo é importante, e a leitura extensiva, que é uma leitura por prazer e por diversão. Aí temos aí a outra habilidade, que é a habilidade de escrita, writing, que os autores colocam que ela deve ser ensinada e praticada, que ela é essencial, porque ela vai ajudar o aluno a fixar vocabulário, ortografia e as estruturas gramaticais, e ela é muito importante para os estudantes, principalmente em níveis mais avançados. Em relação a listening, que é a audição, né? A questão do áudio, a língua é o som contextualizado. Então, a gente aprende a ouvir primeiro antes de falar, né? O professor ele deve ensinar os alunos através do listening para que o aluno futuramente ele possa se expressar através do speaking. Então, tem algumas outras informações aí que vocês depois podem traduzir o slide. E o speaking, os autores colocam aí que é a
função que ela não é tão desenvolvida, ela é a menos representada no ensino de línguas, porque ela é difícil de ensinar e também difícil de testar, principalmente, né? Mas ela é bastante importante e, com certeza, um professor de língua estrangeira que ele seja dedicado, ele vai tentar alcançar esses 4 skills, pelo menos, com seus estudantes. Aí as referências. E a gente entra para a última parte dessa aula, a última terminologia, que é o último termo, no caso, materiais. Todo mundo sabe o que é material, mas a gente tem uns detalhes aí interessantes sobre materiais. O material é um tipo de subsídio que os professores se utilizam para utilizar na sala de aula. O processo de ensino-aprendizagem não é estático, ele é dinâmico. E o professor ele deve ter cuidado aí com a escolha dos seus materiais, certo? E eu trouxe um detalhe aí sobre esses materiais desse autor, Abu Nowara. Ele trata de materiais autênticos, né? É importante saber o que de materiais para ensino de língua estrangeira. A gente utilizar de materiais autênticos. O que são materiais autênticos? Aí ele tem 4 tipos. Materiais de listening e visuais, que seriam comerciais de TV, desenho animado, shows, filmes, aí entra séries, né? Hoje em dia os alunos assistem muitas séries. Então, quando você usa uma série de TV, você está usando o inglês vivo, o inglês falado normalmente, utilizando um material autêntico. Qual o oposto de material autêntico? Material do livro didático, que há alguns anos, né? Não hoje em dia, mas os textos eram feitos para dar aula, eram textos inventados para dar aula. Isso aí não é um material autêntico e não é recomendado que se utilize esses materiais. Materiais visuais, slides, fotografias, né, avisos, notas, etc. Materiais impressos, guias de TV, entre outras coisas que você pode solicitar que seus alunos tragam de casa, um manual de instruções, por exemplo, que esteja em inglês ou espanhol para trabalhar em sala de aula. E por fim, realia, que seriam coisas, né? Bonecos, uma planta, um objeto para que o aluno possa pegar e aprender a partir desse objeto real. Realia tem a ver com objetos reais. Aí tem as palavras aí importantes e as referências. Esse slide está disponível na minha pasta, vocês observem aí. Tem um resumo, né? O que é método, só voltando aqui para a gente terminar a aula. Método é conceitualizado e construído por expert na área. Tem exemplos de 2, audiolingualismo e Sugestopédia. E na parte espanhol que eu trouxe, é um conjunto sistemático de práticas docentes fundadas em uma determinada teoria de linguagem de aprendizagem de idiomas. Abordagens são pressupostos sobre a natureza da língua e a aprendizagem de língua, teoria de aquisição de língua. Metodologia é uma forma científica e sistemática de ensinar qualquer assunto. Técnica é uma estratégia específica e concreta para alcançar um objetivo imediato. Estratégia seria mais ou menos um sinônimo de técnica, mas estratégia é uma forma de alcançar um objetivo. Procedimento se refere às técnicas e o gerenciamento da sala de aula. Procedimento está para planejamento ou plano de aula. Tecnologia é a aplicação prática do conhecimento em uma área particular. E a gente tem várias tecnologias, quadro negro ou quadro branco, computador, internet, etc. Skills são habilidades, que são técnicas aprendíveis e práticas que ajudam o aluno a adotar métodos efetivos de estudar, ajudam os alunos a estudar. Um exemplo de técnica estratégia, habilidade, skill, leitura, escrita,
E um exemplo de técnica, só voltando um pouquinho, seriam técnicas de leitura ou estratégias de leitura, por exemplo, que a gente ensina em inglês instrumental. Materiais, coisas importantes sobre materiais, são coisas que ajudam no processo de aprendizagem, como filmes, slides, cópias. É importante utilizar materiais autênticos, certo, gente? Então, a minha pasta aí, meus contatos. Então, vocês acessem docentes.ifrn.edu.br/Cristiane Cruz, projetos de extensão com hífen, projetos de hífen, extensão, /Spanglish. Obrigada a todos, espero que tenham gostado da aula.